Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez, Pastor José Anderson aqui na sua tela, aqui no nosso canal e no nosso quadro Dia a Dia com a Bíblia. Mais um capítulo hoje, mas antes eu quero agradecer você que tem se inscrito no nosso canal, que tem participado dos vídeos, tem interagido com o nosso conteúdo, tá bom? Então quero agradecer você por estar participando. Você nos incentiva a continuar com esse projeto e tem muitas pessoas sendo abençoadas. Você que ainda não é inscrito, não perde a oportunidade, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações e fique ligado para você não perder. Vem estudar a Bíblia comigo, vamos estudar a Bíblia juntos, capítulo por capítulo. Às vezes, ler sozinho causa uma dificuldade ao compreender, ao entender, mas eu quero, no ano de 2021, te ajudar a compreender melhor a Bíblia, os tesouros que estão escondidos aqui nesse livro, tá bom? Quero agradecer todos os comentários do nosso último vídeo, do Gênesis capítulo 1. Se você não assistiu ele ainda, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, para que assim que você terminar de assistir esse vídeo, você correr lá e assistir o nosso comentário do Gênesis capítulo 1, tá? Mas antes eu quero agradecer algumas pessoas que comentaram aqui no nosso vídeo e agradecer a Jussara pelo comentário, palavra maravilhosa. Obrigado, Jussara, que Deus continue abençoando a sua vida. A Cila Rodrigues, minha esposa, que bênção, precisamos cada dia mais conhecer da palavra de Deus, que Deus abençoe. O Rodrigo, que deixou o seu comentário aqui. A Yolanda, que disse que foi uma iniciativa muito boa para entender melhor a Bíblia, que Deus abençoe, Yolanda. O Jonathan, que também agradeceu pela iniciativa. O Lucivan, que disse que não quer perder nenhum vídeo. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, muitos comentários. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário específico, um vídeo extra que você quer sobre algum comentário bíblico, já deixa nos comentários aqui que a gente vai estar lendo, vai estar produzindo esse vídeo para abençoar sua vida, tá? Mas hoje nós queremos falar do Gênesis, capítulo de número 2. Isso mesmo, Gênesis capítulo de número 2. Já fizemos o comentário do Gênesis capítulo 1 e hoje nós vamos para o Gênesis capítulo 2. No início aí do Gênesis 2, vai dizer assim, ó: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. O Gênesis capítulo 2 encerra, ou inicia, melhor dizendo, com a afirmação de como toda a criação foi feita, assim como já vimos no primeiro vídeo da nossa série Dia a Dia com a Bíblia. E aqui, mais uma vez, ele traz a afirmação: e assim foram criados, e mais uma vez, é preciso observar os detalhes, os céus e a terra. Lembrando, reforçando aquela ideia que nós vimos aqui no vídeo anterior, de os céus e a terra foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia da obra que fizera, descansou de toda a sua obra. Bom, aqui a gente vê o relato de que Deus encerra tudo, Deus termina toda a obra da criação, e enfim ele descansa. Mas como Deus descansa? Que descanso é esse? Se Deus ele é um ser onipotente, um ser soberano. Esse descanso aqui de bíblico na Bíblia é também um ensino pedagógico. Deus também ele é pedagogo. E Deus está querendo também nos ensinar algo, que o descanso faz parte da nossa vida. Muitas pessoas reclamam por estarem cansadas, muitas pessoas reclamam por estarem enfadadas com as obrigações. Deus não teria necessidade nenhuma, Deus não precisaria descansar. Só que existem duas vertentes. Primeiro, Deus descansa para nos ensinar que é preciso descansar, que há horas que nós temos que ter uma pausa de descanso. E a outra vertente é que Deus desfruta de toda a obra da criação. Deus contempla toda a sua criação e a sua majestade através daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou. Então, Deus deixa para nós o ensinamento: descansar é preciso, e Deus desfruta daquilo que ele fez. Ele participa daquilo que ele criou. Então, ele descansou no sétimo dia. O sétimo dia é abençoado. Isso é questão para outro vídeo, tá bom? Isso é questão para outro vídeo, para nós não perdermos tempo e não sairmos do foco. Mas é claro que Deus estabelece um dia para esse descanso. É como nós temos hoje, por exemplo, na nossa agenda comercial,
do nosso dia a dia, o dia do domingo, que é o dia do descanso para a maioria das pessoas, não para todos, mas é certo que é preciso ter um tempo de descanso, um intervalo de descanso, diante das nossas atividades, da nossa correria, do nosso dia a dia, tá? E no versículo 3 ele vai dizer, e abençoou Deus o sétimo dia e tal, todos os dias foram abençoados por Senhor, e descansou nele. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no versículo de número 4, que aqui que a gente começa a entender melhor o capítulo 2 do livro de Gênesis. Então, como eu disse, não esqueça de pegar sua caneta, não esqueça de pegar sua Bíblia, não esqueça de fazer suas anotações para você entender, tá bom? É importante para você gerar uma memória, para você gerar algo, para que fixe dentro de você a importância de entender. No momento certo, você vai, quando estiver lendo a Bíblia em outra ocasião, você vai lembrar daquilo que já foi lido, daquilo que você esboçou, para uma melhor compreensão de toda a Bíblia, tá? Mas vamos lá, o versículo 4 vai confirmar mais uma vez que essa é a origem de toda a criação. Deus cria do inexistente, como eu disse aqui. Deus traz a criação do inexistente, daquilo que não existia. Deus, ele tem esse poder soberano. E o Senhor faz tudo, faz os céus com todo o seu exército, com toda a sua habitação, com todos os seres angelicais, com todos os anjos, com tudo aquilo que povoa o céu. Deus cria isso e Deus cria também a terra. Só que no versículo 5 é interessante que vai dizer assim, ó, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Versículo 5. Ainda não havia chovido sobre a terra. É certo que a chuva é algo esperado. É certo que a chuva é algo que está predeterminado. Só que ainda não havia chovido. E há relatos de uma linha teológica que a primeira vez que chove é só no dilúvio. Por isso que quando Noé, mas aí a gente vamos esperar o capítulo de número 6 para entender isso melhor. Mas a primeira chuva que cai sobre a terra é somente no dilúvio. Até aqui não havia chovido sobre a terra. Então, pelo fato de não ter chovido, ainda não tinha nenhuma erva no campo, nada tinha brotado, e o Senhor ainda não tinha feito chover, por dois motivos. Primeiro, ainda não tinha brotado nenhuma planta, por dois motivos. Primeiro, porque não havia chovido ainda, e segundo, no texto vai dizer, porque não havia homem para lavrar o solo. Só que se a gente for voltar, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 do Gênesis, eles são um complemento. Se a gente for voltar, a gente vai entender lá no versículo 11 do capítulo 1 o seguinte, ó, e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto conforme sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Então, Deus cria no terceiro dia, Deus dá ordem, como nós vimos aqui na organização, terra, produza frutos, produza. A terra tem o poder de produzir. A semente está ali. Só que não havia brotado. No versículo 5 do capítulo 2 vai dizer, não havia brotado. Por dois motivos. Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E o segundo motivo, ainda não havia homem para lavrar a terra, para lavrar o solo, para cultivar. Dando a entender que Deus dá ordem à terra para produzir. E a terra já tem todo o potencial. Tudo que é preciso para produzir, a terra já tem a semente, que é fundamental, e o poder nutritivo, a semente, o sêmen dado por Deus à terra para produzir todo fruto, e a terra é como se fosse o útero que fosse dar vida a todo o sistema biológico da natureza. A toda a obra dessa criação. Então no versículo 5 nós vamos entendendo melhor, no capítulo 2 a gente vai entendendo melhor o capítulo 1, porque Deus ainda não havia feito chover. A única coisa que acontecia sobre a terra, o que era? No versículo 6 vai dizer, era um vapor que subia da terra, era um mormaço, um vapor que de fato subia. Por algum motivo, Deus fazia com que esse vapor subisse à terra e regava toda a superfície do solo. É como você acorda ao amanhecer, à alvorada, ao amanhecer do dia, e você enxerga aquele vapor sobre a terra, e aquele vapor produz uma umidade. Quando você olha, principalmente nos tetos dos carros, você vê que está um pouco molhado aquilo, e nem choveu,
mas aquilo ali é produzido pelo vapor. Era isso que acontecia no início. Era assim que a terra, que o solo era regado no início, por esse vapor que Deus fazia emergir da terra. Tá, vamos lá. Voltando de novo no capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, Deus vai dizer: assim Deus criou o homem, sua imagem e sua semelhança. Tá, Gênesis 1, 27. Vai dizer que Deus criou o homem. Criar é trazer algo do inexistente. Então o homem e a mulher, porque no final do 27 vai dizer: e assim fez Deus macho e fêmea, fêmea e macho. O homem, ele é criado no Gênesis 1, 27. Só que ele está oculto em Deus. Ele está escondido em Deus. Ele ainda não é revelado. Ele ainda não é exposto, colocado para fora. Segundo a imaginação, segundo aquilo que Deus já tinha projetado, aquilo que estava no interior da trindade divina, porque no capítulo 1 nós vimos uma dança perfeita da trindade divina, ou da triunidade, como eu gosto de chamar, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos uma sincronia perfeita. E é revelada isso no Gênesis 26, 1, 26. Façamos, trazendo no plural. Então, no 27, Deus cria segundo a sua imagem, segundo a sua imaginação, segundo aquilo que está no seu interior, e segundo a sua semelhança, nós vamos ver daqui a pouco lá na frente, tendo todo um direcionamento moral diante das situações de todas as coisas. Então, observe no versículo 7 do Gênesis 2. Volto a dizer, pegue sua Bíblia e vamos usá-la. Gênesis 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 1, 27. E criou Deus, trouxe do inexistente. Gênesis 2, 7. Formou. O homem já existe, só que ele não tem forma. A palavra formou aqui, ela vem da origem forma, aquilo que dá forma a algo. É como você que faz o bolo, você tem a forminha lá, a sua forma é quadrada, então o bolo vai sair quadrado naturalmente. A sua forma é redonda, então o bolo vai sair redondo. Então, o que o Gênesis 2 está dizendo, Deus vai dar forma, Deus vai formá-lo, Deus vai trazer o molde do homem do pó da terra. Ele já existe, só que ele está oculto em Deus. E agora Deus vai dar forma a ele, trazendo a ele a existência, soprando sobre ele o fôlego de vida e fazendo com que ele se torne alma vivente. Porque na tricotomia, e isso é assunto para outro vídeo, nós vamos ver que o homem é uma alma que possui um espírito e habita em um corpo. Só que isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Então o homem se torna alma vivente. Deus cria o homem no Gênesis 1, 27. No Gênesis 2, 7, Deus dá forma ao homem, e esse homem agora ele passa a existir e habitar no mundo natural. E o Senhor fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, vamos lá, voltar no versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Capítulo 7, Deus dá forma ao homem. Versículo 7, Deus dá forma ao homem. Versículo 8, Deus planta um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden, é um jardim no Éden. O Éden é toda a região criada por Deus. Deus pega no Éden e implanta um jardim no Éden. E planta com um propósito, e está aqui bem explícito para a gente entender. E coloca ali o homem que tinha formado. E nesse jardim que foi projetado por Deus, criado por Deus, Deus estabelece algumas regras. Deus planta de todas as árvores, no versículo 9 vai dizer que é toda espécie de árvore agradável à vista e boa para comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim, possuía uma árvore chamada árvore da vida.
Deus dá a essa árvore um poder sobrenatural. Chama ela de árvore da vida. E Deus planta uma outra árvore e estabelece que essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essas duas árvores são importantíssimas para o decorrer de toda a humanidade. Porque revela o poder de escolha do homem. Revela o propósito de Deus para o homem. Deus planta essas duas árvores no meio de todas as outras e Deus estabelece princípios para que o homem obedeça os seus princípios, para que o homem viva debaixo dos seus princípios. Mas vamos lá. Do versículo 10 até o versículo 14, nós vamos ver que existe o relato da localização geográfica do Éden. Uma localização geográfica que hoje existe muita dificuldade de entender essa localização, de saber aonde foi o local exato disso, devido ao acontecimento do dilúvio. O dilúvio talvez tenha dificultado o entender a localização pelos registros bíblicos do jardim plantado por Deus, estabelecido por Deus. Então é bem provável que depois do dilúvio essa localização geográfica tenha sido afetada de forma que seja muito difícil compreender. Existem teorias, mas não convém falarmos sobre ela aqui, tá bom? Vamos lá. No versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus criou o homem, plantou o jardim, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou a árvore da vida, coloca Adão nesse jardim e dá a ele dois serviços, dois trabalhos fundamentais. Primeiro, o homem ele precisa lavrar, ele precisa trabalhar. Nós vamos ver no capítulo 3 que uma das consequências do pecado é que do suor do trabalho comerás, mas não é que Adão vivesse à toa até no momento. Não, Adão já trabalhava. Adão já tinha muito serviço para fazer. Mas Deus estabelece e dá a ele duas obrigações fundamentais. Primeiro, lavrar a terra. Segundo, guardar. Se Deus estabelece que é preciso Adão guardar o jardim, é porque existe algum perigo fora do jardim. Deus não daria uma ordem a Adão sem primeiro dar a ele domínio e autoridade para cumpri-la e segundo, sem que houvesse uma necessidade para isso. Então, se Deus manda Adão guardar o jardim, é porque existe um perigo rondando o jardim. Senão Deus não teria dado essa ordem, tá bom? Vamos lá. E no versículo 16 vai dizer assim, ó: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia que dela comer, certamente você vai morrer. Meu irmão, entenda isso aqui, ó. Deus não proíbe Adão de comer da árvore da vida. Deus estabelece um princípio proibindo que Adão não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos vão dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal é que traz um sentido moral para Adão, mas eu não concordo com isso. Porque se Adão é feito em imagem e semelhança de Deus, Adão já tem um sentido moral do certo e de errado. Então ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já possui isso dentro dele, dado ele ter sido criado semelhança do Criador, tá? Só que o problema é, Adão ele não toca, nós vamos ver no capítulo 3, mas a ordem é bem explícita. Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não tem nenhum problema contra isso. Mas a do conhecimento do bem e do mal dela não pode comer, porque certamente no dia que você comer você vai morrer. A gente vai entender no capítulo 3 que a morte aqui não é uma morte literal. A morte aqui não é uma morte física. É uma morte espiritual. Porque Adão, quando ele come do fruto, ele não cai no chão morto, não. Mas ele deixa de viver diante de Deus. Então, a pior morte é aquela que faz com que uma pessoa viva longe de Deus. Mas isso é assunto para o capítulo 3. Mas essa é a ordem estabelecida por Deus. Deus deixou bem claro para Adão: não coma desse fruto, porque no dia que comer há uma consequência terrível. Tá bom? No capítulo 3 a gente vai compreender melhor essa questão aqui, que é a questão da queda do homem. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que lhe corresponda.
E aqui é importante eu dizer para você. Muita gente diz, Deus faz uma mulher para Adão porque Adão está solitário, Adão está sozinho, Adão está sofrendo de solidão, está quase depressivo. Nada disso. Nada disso, tá? Adão, ele está bem resolvido. Adão, ele sabe, ele tem plena convicção de quem ele é e ele vive plenamente bem, plenamente feliz. É Deus, o texto diz, e Deus olhou para ele e disse, olha, não é bom que o homem esteja só. E é claro, não é bom porque o próprio Jesus vai dizer, o próprio Deus vai dizer, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, que esteja ali, que esteja à altura de Adão, para cumprir o propósito que eu estabeleci para Adão. Então eu preciso, Deus olha, pastor, mas e a mulher? Deus não... Está aqui, ó, Gênesis 1:27. Deus também já havia estabelecido o plano de criar a mulher. Gênesis 1:27, criou Deus macho e fêmea os criou. Então, Adão está oculto em Deus, no Gênesis 1:27, e Deus dá forma a ele no Gênesis 2:7. E a mulher está oculta em Adão, e Deus vai dar forma a ela daqui a pouco. Segura aí para você entender. Então, Deus fala, far-lhe-ei essa adjuntura, vou trazê-la para fora. Então, havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo, e aqui a gente vai ver um trabalho mútuo entre Deus e Adão. Porque no Gênesis 1:26, Deus dá autoridade, domínio para Adão na terra. No Gênesis 2:19, nós vamos ver um trabalho em conjunto, dizendo que Deus, ele trouxe a Adão os animais, para que Adão desse nome a esses animais. Gente, quando Deus disse que daria a Adão domínio e autoridade, isso aqui é bem estabelecido no Gênesis 2:19, porque é Deus quem traz. Deus traz o animal, e nesse trabalho em conjunto, Adão, qual o nome desse? Sabe por quê? Porque na Bíblia, dar nome a alguém é um sinal íntimo de autoridade sobre essa pessoa. O pai dava um nome ao filho, dizendo, eu tenho autoridade sobre você. Foi eu quem te nomeei. Foi eu quem te nomeei. Entendeu? Então, Deus traz ao trabalho em conjunto. Olha a perfeição. Deus trazendo os animais para Adão, dizendo, Adão, qual que é o nome desse aqui? Você vai exercer autoridade sobre ele, porque você está nomeando. Observe que na criação, no Gênesis 1, toda a criação é feita pelo poder da palavra. E aí é assunto para outro texto, a gente entender esse poder da palavra. Mas o que Deus está dizendo é, eu trouxe à existência, Adão, tudo aquilo que você contempla pelo poder da palavra. E agora eu te dou a autoridade de você dominar e nomear também pelo poder da palavra. Qual o nome desse animal? É isso, pronto. Está estabelecido. E aquilo que Deus falou no Gênesis 1:27, de dar autoridade ao homem, porque Deus dá a Adão o poder de nomear os animais da terra, as aves do céu, os animais do campo. Deus dá a ele essa autoridade. Isso aqui não é simplesmente algo normal. Deus está estabelecendo e mostrando para Adão que de fato ele possui essa autoridade. Porque na Bíblia, o fato de nomear algo ou alguém gerava naquele que estava nomeando autoridade sobre tal. Como o pai que nomeava o seu filho, ele tinha autoridade e domínio sobre ele, ele estava gerando identidade na vida dessa pessoa, assim como Deus gerou na nossa, pelo poder da palavra, assim como Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra no Gênesis 1, assim como Deus estabeleceu tudo no haja, no faça, Deus está dizendo, use também a palavra e gere autoridade. Então Deus está evidenciando na vida de Adão esse poder de autoridade. Quando ele chama um animal, ele diz, não, esse aqui tem cara de cachorro, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo, e Deus está dizendo, Adão, você domina, você tem autoridade sobre todos eles, você é a cereja do bolo da criação, você tem essa excelência, não perca esse domínio, não perca essa autoridade, que é isso que acontece no Gênesis 3 depois da queda. O homem perde isso e precisa reconquistar isso em Cristo, mas isso é assunto para o capítulo de número 3. Então no 19, Deus está fazendo com que o gere ou evidenciando a autoridade que já foi dada a Adão. É claro que o homem vai perder isso em decorrência do pecado, mas aqui nós vemos uma manifestação clara desse poder, da evidência dessa autoridade, quando Deus dá ao homem isso. E depois de nomear tudo, mais uma vez Deus expressa a necessidade de trazer a forma a Eva, que já havia sido criada, a mulher, no Gênesis 1:27, quando Deus diz, façamos
criou Deus macho e fêmea. Aqui ele vai tirar de Adão. Assim como ele tirou de Cristo, que foi o segundo Adão, segundo Paulo, a igreja na cruz do Calvário, assim também a Eva sai de Adão. Ela está oculta, escondida, assim como a igreja estava oculta em Cristo. Eva estava oculta em Adão. Paulo fala um pouco sobre esse mistério lá no Éfesos capítulo 5, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas essa é a questão. E quando ele dá forma a Eva, e que Adão recebe ali, ele expressa aquele poema: esse é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, foi tirada do homem, portanto será chamada Eva, mãe de todos os seres viventes. Então, aquilo ali é a evidência, ou ali forma Eva a partir de dentro de Adão. Imagem e semelhança de Deus, tendo a mesma importância diante do Senhor, sem competição, sem competitividade, sem concorrência nenhuma. Nós vamos ver que tudo isso é desconfigurado depois do pecado no próximo vídeo, no Gênesis capítulo 3, então não perde ele, tá bom? E para encerrar, o homem traz aquela expressão: portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. A união mais poderosa da terra que pode existir é uma união conjugal entre o homem e a mulher. O casamento foi de fato criado por Deus, e ele não foi criado depois do pecado, ele foi criado antes do pecado. Então o homem, Adão e Eva, viveu essa perfeita harmonia, essa perfeita singularidade diante de Deus, um relacionamento. Todo relacionamento ele é desconfigurado quando o relacionamento com Deus é perdido, ele é cortado depois do pecado. Tudo muda aqui, até o Gênesis capítulo 2, até esse versículo, tudo está muito perfeito, tudo está muito bom, tudo está de uma forma perfeita, relacionamento ali, está tudo estabelecido. Só que no Gênesis 3 o pecado desconfigura com tudo, arrebenta com tudo. Isso é assunto para o próximo vídeo. Eles viviam em uma perfeita harmonia, os dois estavam nus, não havia nada que pudesse interferir essa harmonia, viviam uma perfeita harmonização um com o outro e com Deus, com a natureza. No Gênesis 3 a gente vai ver que toda a natureza, tudo aquilo que acontece, não perde o próximo vídeo, vai ser extraordinário. A gente vai falar um pouco sobre essa questão. Tudo que acontece, todo caos em decorrência do pecado, tá bom? Então é isso, Gênesis 2 está na mão, estude, faça seus comentários, faça suas anotações, continue lendo e entendendo os tesouros que estão escondidos aqui dentro, porque eu amo esse livro. Se foi produtivo para você, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like, compartilha por favor, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja. Chama alguém para entender a Bíblia, lê sozinho: eu leio a Bíblia só, não entendo nada, é muito difícil. Estou aqui para te ajudar, quero te ajudar, tá bom? Conto com você, conte também comigo. Me segue no Instagram, @Pastor José Anderson, vou deixar bem aqui também. Lá tem assuntos para te ajudar, conteúdo para te ajudar. Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo. Próxima semana temos mais 2 vídeos para você. Segunda-feira já tem vídeo aí para você estudar a Bíblia juntamente comigo, começando a semana. E quinta-feira nós temos também vídeos. Serão 2 vídeos por semana, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Fui!